Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Fale com Deus. A nossa primeira ação ao acordarmos é falarmos com Deus. É entregarmos o nosso dia a Ele, consagrarmos a Ele, renovarmos a nossa escolha por Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Você já falou com Deus hoje? Já agradeceu pelo fato de respirar? Pelo fato de abrir os olhos, você já agradeceu? Inspira e expira. Vé. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 27 de dezembro de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. Apóstolo Tiago, primeiro capítulo, versículo 5. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os pensamentos. Glórias ao Senhor por este verso. Hoje nós vamos ministrar sobre sabedoria, onde o Senhor chega para nós e diz que todo aquele que quer ter sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá deliberadamente. E não lhes prospera, nada lhes improspera. Não existe barreiras para que Deus te entregue sabedoria. Mas a Bíblia também nos diz, peça com fé. Então só existem dois motivos para que você não tenha sabedoria. Duas razões pelas quais você não tenha sabedoria. A primeira é se você não pedir. Porque se você pedir, Ele dá a todos, a todos. A todos. A Bíblia é categórica. E a outra razão para não ter sabedoria é quando você até pede, mas pede duvidando. Pede sem fé. Pede não confiando que Deus entrega a sabedoria. Pede sem a convicção de que Ele é o dono da sabedoria. Pede sem entender que sabedoria de fato é aquela que vem do alto. Porque às vezes você até pede sabedoria, mas pede essa sabedoria humana que não é nada, absolutamente nada, comparada com a sabedoria que vem de Deus. E a Bíblia vai nos dizer em Salmos 90:12, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que os nossos corações alcancem sabedoria. Meu caro ouvinte do Pão Diário, nós precisamos de sabedoria em tudo. Sabedoria no falar, sabedoria nas nossas atitudes, sabedoria nas nossas escolhas, sabedoria até no nosso pensar. Porque se de fato nós tivermos sabedoria vinda de Deus, nós dominamos o nosso pensamento.
Nos momentos em que são atirados dardos inflamados na nossa mente, que são aqueles flashes de pensamentos os quais nós não devemos pensar, nós agimos sabiamente, repreendendo aquele tipo de pensamento. Ora, a Bíblia vai nos dizer no livro de Tiago, no capítulo 3, verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Então, quando vem aqueles pensamentos que são impuros, levianos, maus pensamentos de um caráter corrompido, a sabedoria repreende por meio do nosso discernimento aquele tipo de pensamento. E a sabedoria nos leva a orar a Deus: Senhor, arranca esse tipo de pensamento da minha mente. Depois ela é pacífica. Quando nós de verdade somos sábios no Senhor, temos recebido dessa sabedoria, nós pacificamos situações. Às vezes você vive em meio a contendas e fica de braços cruzados, não consegue pacificar uma situação. Peça sabedoria para Deus, porque Ele te capacita a pacificar situações, a tratar situações, até porque a sabedoria que vem do alto tem também como atributo a tratabilidade, ela é tratável. Olha, às vezes você coloca lenha na fogueira entre uma situação, entre o seu cônjuge, seu esposo e seu filho. Para você, homem, às vezes você coloca em contenda a sua esposa com a sua filha, ou às vezes a sua sogra com a sua esposa. Cuidado! Nós precisamos ser sábios, porque o verdadeiro sábio, a mulher sábia, edifica a casa. O sábio tem a sua casa alicerçada na rocha. Podem vir vendavais, tempestades, mas a sua casa não sai do lugar. Porque o sábio é aquele que ouve a palavra e a pratica. A verdadeira sabedoria vem àquele que pede a Deus sem duvidar e assim pratica aquilo que Deus o dirige a fazer. Sabedoria é indulgente. É indulgente. Ela é plena de misericórdia, ela é imparcial, cheia de bons frutos e sem fingimento, sem falsidade. Eu costumo dizer que eu prefiro muito mais uma pessoa com a palavra dura, mas carregada de verdade, do que um sorriso falso, do que um passar a mão nos meus ombros falso. Às vezes eu exorto aqueles que estão ao meu redor. Eu já percebi que alguns não agradam tanto, mas saiba que essa exortação é por um grande amor. Jesus, ele exortou em todo o tempo, foi o maior exortador da Bíblia. Sabedoria que vem do alto. Nós precisamos ter sabedoria na nossa fala, naquilo que nós fazemos. Sabedoria carregada de discernimento. Sabedoria para edificarmos a nossa vida e edificarmos as vidas que estão ao nosso redor. Ensiná-las de acordo com a palavra de Deus. Salomão, ele pediu para Deus somente sabedoria para edificar um povo, o qual o Senhor lhe havia conferido autoridade como rei. E o Senhor agradou tanto daquele pedido. Sabia que quando nós pedimos a Deus sabedoria para viver os nossos dias, sabedoria para edificar as vidas que estão ao nosso redor, e assim a nossa vida também ser edificada, o Senhor, ele agrada do nosso pedido. E nós temos que ser sábios até em reconhecer quando vem de Deus, mas quando vem do diabo. E às vezes o inimigo,
Ele quer usar até mesmo a sabedoria que vem de Deus para a nossa vida, para usá-la no tempo errado. Às vezes nós queremos falar algo sabiamente, mas na hora errada. Às vezes nós queremos exortar uma vida, mas no momento inadequado. Nós temos que ter sabedoria carregada de discernimento para sabermos fazer o que é certo, falarmos o que é certo, no tempo certo, no ambiente certo. Porque essa sabedoria que vem de Deus, ela é completa. Ela é pacificadora, cheia de bons frutos, cheia de misericórdia. E olha, quando nós agimos de modo sábio, sabiamente, nós temos êxito sobre todas as coisas dessa sabedoria que vem do alto. Nós precisamos diariamente dizer para Deus: Deus, me dê sabedoria para viver o meu dia. No dia de amanhã, Deus, Senhor, me dê sabedoria para viver o meu dia. Porque o verdadeiro sábio, ele pede sabedoria para Deus e ele pede com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é comparado à maré, agitada, impelida como o vento, pelo vento, vai e vem. Horas a maré está baixa, horas a maré está alta, horas você está de semblante erguido, horas você está de semblante caído. Não, nós temos que ser constantes na fé. E é assim que o Senhor opera em nós, por meio dessa sabedoria que nós pedimos com fé. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com as pessoas, para tolerar pessoas. Nós precisamos ter sabedoria nas falas, ter sabedoria para calar no momento que nós temos que silenciar. Sabedoria para ouvir, sabedoria para enxergar, sabedoria para saber pisar no lugar onde deve ser pisado, mas sabedoria para evitar o lugar onde você não deve pisar. Sabedoria para afastar daquilo que desagrada a Deus. Sabedoria para viver conforme agrada a Deus. E essa sabedoria, eu volto a dizer seus atributos, ela é pura primeiramente, pura. Sabe, sem malícia, não tem leviandade, não tem sensualidade. É uma sabedoria altamente espiritual. Ela é pacífica, pacificadora. Sabedoria que vem do alto, não tem contenda com ninguém, não cria contenda com ninguém. Indulgente, aquele que tolera, aquele que suporta, aquele que faz tudo para viver em paz. Hebreus 12:14, vive em paz com todos e busque a santidade, sem a qual não veremos a face de Deus. Tratável, trata situações, plena de misericórdia e de bons frutos, carregada de misericórdia do seu próximo. Tenha misericórdia do seu próximo. Nós precisamos ter misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E se eu não tiver misericórdia do meu irmão, no dia do juízo eu serei julgado por Deus sem misericórdia. Imagina você ser julgado por Deus sem a misericórdia dele. Vai ser totalmente destruído. Imparcial. Para de tomar partido de pessoas. O nosso partido tem que ser de Deus. A nossa parte deve estar totalmente pautada na palavra de Deus, dirigidos pela palavra de Deus. O nosso juízo deve ser João 7:24, não julgueis por aparência, mas por um reto juízo. E sem fingimento, para com falsidade. Deus te conhece, sabe quem você é.
E as pessoas precisam ver de fato quem você é. Amém? Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos e vamos orar. Senhor Deus amado, obrigada por essa palavra que nos ensina a buscar sabedoria no Senhor. Porque sem essa sabedoria, Deus, sequer alcançamos salvação. É por meio da sabedoria que o Senhor nos entrega, que nós temos discernimento, nos afastamos de tudo aquilo que é perecível e nos faz perecer. E é por meio da sabedoria que o Senhor nos conduz aos céus, ao trono da graça, a alcançar o verdadeiro triunfo. Jesus Cristo, sê conosco, papai, sê conosco no dia de hoje, sê conosco sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe com as pessoas precisam entender a verdadeira sabedoria. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Um dia de paz.